Olá pessoal, tudo bem? Estamos com o nosso segundo vídeo sobre tabela periódica, agora falando sobre a sua organização, né? Como é que ela é organizada. Deixa eu só abrir o slide, ponteiro, que eu gosto assim, tá? Vamos lá. Ela é assim, aqui eu escrevi um texto para vocês aqui que é o seguinte, né? Então, olha só, ó, você tem aqui a tabela periódica, né? Dividida em 7 períodos. Por que 7 períodos? Porque são 7 camadas. Né? Então, quem está no primeiro período tem uma camada, quem está no segundo tem duas, quem está no sexto tem 6, quem está no sétimo tem 7. Cuidado, que essas duas linhas roxas aqui de baixo estão aqui, ó, no sexto e no sétimo período, respectivamente, sim? Então, os períodos significam a quantidade de camadas que ele tem, tá bom? E as linhas verticais são as famílias, tudo bem? Bacaninha pra você? Né? Aí tem duas divisões bem importantes aqui, né? Ó, por exemplo, as duas primeiras famílias e as 6 últimas são os elementos representativos, tá vendo? Ó? Os elementos representativos são aqueles que possuem o subnível mais energético terminado em S ou P. Quando você distribui, respeitando o diagrama de Linus Pauling, certo? Se terminar em S ou P, tá por aqui, tá vendo? Ó, aqui é S1, aqui é S2, aqui é a região do P, de P1 a P6, tá certo? Só tem o L aqui, ó, que é um S2, que é um pouco diferente, tá legal? Então, acho até que eu faço isso, ó. Aqui é a região do S, né? Cuidado com o L aqui, ó, um S2, sim. E aqui é a região do P. Então, se você distribuir e acabar em S ou P, é porque é um elemento representativo, sim? Entre eles tem um trânsito, então eles chamam de elementos de transição. Essa parte aqui, meio amarelada, essa parte roxa, são chamados de elementos de transição, tá? Então, ó, eles terminam em D, ó, ou F. Olha que bacana. Então, quando o subnível mais energético for do tipo D, né, se distribui e acaba em D, ou em F, são metais de transição. Essa diferença entre externo e interno eu já comento já com vocês com mais carinho, tá? Por enquanto, vamos fazer o seguinte, ó. Esses azuis aqui, ó, S, S e P, são os representativos. Esse D e F são metais de transição, elementos de transição. Tá? Essa divisão interna e externa, depois eu falo com mais carinho para vocês, mas você já deve ter lido aí, já deve ter mais ou menos quase que guardado, né? Vamos só dar um capricho aqui em outras coisas, quer ver? Ó, as linhas horizontais representam os períodos e corresponde a 7. O número do período indica quantas camadas o cara possui. Então, por exemplo, ó, o lítio aqui, ó, uma, duas, tá vendo? Ó, duas camadas, certo? Então ele é do segundo período. Tá legal? E o ferro, ó. O ferro termina em 3D. Mas peraí. O maior dos números é esse 4 aqui, tá vendo? Ó. Ele tem 4 camadas. Ele tem uma camada, duas, três, quatro, tá vendo? Ó. Ele tem 4 camadas. Então ele está no quarto período. Belezinha? Né? Então, ó, o lítio está no segundo período e o ferro está no quarto período. Para eu descobrir o período, é só olhar o maior número da distribuição. Ó. O 1, 2, o 2, né? Aqui, ó, o 4. Não precisa ser o último, né? Pode ser ou não. Tem que ser o maior. O que tem que ser o maior dos números? Esse é o período dele. Para achar o período é assim, né? Agora, para achar a família, tem dois procedimentos, né? Ó, primeiro os elementos representativos, tá? Que são as duas primeiras e as 6 últimas, né? A primeira família é a família 1 ou 1A, tá? É a família dos alcalinos e do hidrogênio, certo? Todos terminam em NS1. Esse asterisco é por causa do hidrogênio que eu já vou falar sobre ele, tá bom? A família 2A ou 2, ela é a família dos alcalinoterrosos, tá bom? Todos aqui terminam em NS2. Depois eu falo sobre essa exceção já, tá? Agora, vou pular 10 famílias, vou lá família 13, tá vendo? Ó, família 13 ou 3A, tá certo? Ó, 1, 2, 13, né? Porque eu pulei as famílias dos elementos de transição. A família 13 é a família do boro. Lá é boro, alumínio, galho, de talho, certo? A família do boro termina em P, mas sempre coloco o S junto, olha para cá, ó. NS2, NP1, quer dizer, na camada, o último que você vai encontrar é S2P1. 2 mais 1 da família 3A, tá vendo? Ó? Legal? Família 4A é a família do carbono, S2P2. Família 5A é a família do nitrogênio, S2P3. Família 6A, aí tem nome, ó. Família dos calcogênios, S2P4. Dos halogênios, bastante importante, tá? S2P5. E dos gases nobres, que é a última família chamada de família 0, 8A, né? Ou 18. O mais correto é falar de 1 a 18, viu?
desde 1986. Mas ainda aparece família A, tá? Os gases nobres, né? S2P6. Perceba que aqui, ó, olha para cá, ó. 2 mais 1, 3A, 2 e 2, 4A, né? 2 e 6, 8A, certo? Quer dizer, se você somar o S aqui, você encontra a família dele. Eu até tenho uma frase, uma brincadeira que é a seguinte: o S, né, o Szinho, tá? Ele é uma criança egoísta e carente. Egoísta é, se acabar em S é só ele, ou seja, S1 é família 1A, S2 é família 2A. Agora, se acabar em P, o S fala, e eu? Leva eu. Então, você vai somar o S aqui, ó, carente, ó, S2P1, S2P2, beleza? Tá. Vou colocar num diagrama, né? Primeiro eu vou te falar das exceções, né? Ó, exceções, tá bom? O hidrogênio possui distribuição S1, está na família 1A, sim senhor, mas não é um metal alcalino. Sim, ele é um gás. Esse aqui é mais perigoso. O hélio possui distribuição 1s2, mas não é um metal alcalino terroso, pois é um gás nobre e está localizado na família 18, que é dos gases nobres. Sim? Vamos desenhar isso para vocês. Quer ver? Ó, tá aqui, ó. S1 é família 1A. Cuidado com o hidrogênio aqui, ó. Não é um metal alcalino, certo? Mas tá vendo, ó, S1 é 1A, S2 é 2A. Cuidado com o hélio safadinho aqui, tá vendo? Ó, o hélio é um S2, mas é família 8A, sim? E aqui você viu, ó, S2P1, 3A e assim por diante. Aqui é a região do S, aqui é a região do P, e são os elementos representativos, são os que mais caem no vestibular. Essa parte é uma parte que você precisa saber para um vestibular. Legal? Bonitinho? E os elementos aqui do meio, né? Agora eu vou falar do meio e lá de baixo, tá? Ó, distribuição dos elementos de transição externa, que são os que terminam em D. Vou até escrever isso para você. Ó. Quando o subnível mais energético for do tipo D, o elemento é o metal de transição externa. Então, exemplo, o ferro, vai? Você distribui, ó, o último que você escreveu, ou seja, o mais energético, respeitando o diagrama de Linus Pauling, que é a ordem crescente de energia, né? Se você escrever o último, ele for do tipo D, tá vendo? Ó, ele é transição externa, tá bom? O período continua aquela história, né? Ó, os maiores dos números é o 4, que não precisa ser o último, então ele está no quarto período. Agora a família é família 8. Como é que você descobre a família de um cara que termina com D? Soma esses 6 elétrons com esse 2 aqui, ó. Ó, leia. Basta somar os elétrons do D com o do S mais próximo dele. Ó, 6 e 2, 8. Porque eles constituem as famílias de 3 a 12. Então o D1 é família 3. Mas se você somar o S2, você vai encontrar a família 3, entendeu? É de D1 a D10, mais ou menos, né? Só que de D1 a D10 é de 3 a 12. Então, na hora que você soma o S mais perto, fica legal. Essa história de somar o S mais perto é legal porque você mata o P e mata o D, né? Quer dizer, se terminar em P ou D, soma o S mais perto para você descobrir a família. Tá certo? Bacaninho? Se isso aqui fosse, por exemplo, D8, 8 mais 2, família 10. Se fosse D10, né? O zinco, por exemplo, né? Ele termina em D10, tá? 10 mais 2, família 12. Belezinha? Bacaninha? E são de transição externa, que termina em D, né? Só falta um, quer ver? Ó, transição interna é quando termina em F, ó. Quando o subnível mais energético terminar em F, o que é raro, não aparece muito, né? É metal de transição interna. Então, vou pegar um cara aqui chamado sério. Fala sério, hein? Ó, o sério está aqui, ó. Você distribui e acaba em F. Opa! Se o último que você escrever for F, é transição interna. Tá certo? E aí é até mais fácil, viu? O período sempre foi fácil, né? Período você procura o maior dos números, não importa se é S, P, D, F, né? Ó, 6, sexto período. Certo? Agora, a família de F não precisa fazer conta nenhuma. Ó, família 3. Como você sabe que é família 3? Todos os elementos de transição interna, ou seja, terminado em F, né, estão naqueles dois espaços que ficam na família 3. Quais dois espaços da mata? Vou te mostrar, tá? Pera aí. Vou te mostrar agora, ó. Tá vendo, ó? Ali é S, P, cuidado com o L safadinho, né? Aqui no meio vai ser aquela parte do D, sim? Agora, esses Fs, lembra que é assim, ó? Aqui, ó, F, F, né, ó? F, F, sim? Essa linha aqui, ó, tá aqui dentro. Essa outra linha tá ali dentro, né? E eles estão na família, olha lá, ó, família 3, tá vendo, ó? Família 1, família 2, família 3. Todo mundo que terminar em F é família 3, não fala mais nada. Só isso. Não importa se é F1, F2, F10, F14, tá? Não importa. Família 3. Tá certo?
Gente, esse é um videozinho sobre distribuição eletrônica na tabela periódica, tá legal? O mais bacana é que o Mendeleev construiu a tabela assim e ele não sabia que existia elétrons. Só que níveis e subníveis tem a ver com quântica, né? Quer dizer, a tabela periódica dele previa física quântica. Ó que bacana, tá? Molde beijo a todos, até o nosso próximo vídeo. Beijo a todos, bye bye.